Fala aí galera, seguinte, nesse vídeo eu vou te mostrar o que exatamente os recrutadores esperam ver num candidato ideal para uma vaga de propagandista médico. Então, eu sou Gabriel Subeó e eu estou muito feliz de estar aqui nesse vídeo compartilhando com você algumas dicas, estratégias, ferramentas para você se destacar no processo seletivo da indústria farmacêutica e conseguir a tão sonhada vaga de propagandista médico. Então, se você quer isso, esse canal é para você. Se inscreve no canal, ativa o sininho, badala o sininho aí para o YouTube te avisar todas as vezes que eu postar um vídeo novo. E toda segunda e quinta-feira a gente vai ter vídeo novo aqui no nosso canal do YouTube. Eu sempre digo que os conteúdos aqui do YouTube são conteúdos mais densos, raiz, sabe? Sabe aquela batata doce, sabe aquela macaxeira ou não sei como é que você chama aí, se você chama de, enfim, mandioca ou algo do tipo. Pronto, é uma raiz, é um conteúdo mais denso. Precisa de um pouco mais de tempo para digerir. Muito diferente de um Nutella. Um Nutella, literalmente, aquele creme de avelã, né? Você passa assim no pão e você come facilmente, é fácil de digerir. Se você quer um conteúdo mais objetivo, mais rapidinho, mais Nutella, você vai encontrar isso lá no nosso Instagram, Propagandista Essencial. Mas aqui vão ter conteúdos um pouco mais densos, conteúdos raízes, tá bom? Para que você consiga aproveitar ao máximo. Então, se você está comprometido com o seu futuro profissional, se você está comprometido em engajar e se tornar propagandista médico, essa profissão que remunera 5 a 7 mil reais por mês de salário inicial, mais um monte de outros benefícios, você precisa então se inscrever aqui no canal do YouTube e começar a investir de fato na sua carreira. Beleza? Aproveita que é de graça, porque é isso aí. Mas vamos direto para o assunto. Eu preciso te revelar nesse vídeo 3 aspectos que qualquer recrutador minimamente bom, e os recrutadores da indústria farmacêutica geralmente são muito bons, eles estão acostumados a realizar processos seletivos, tem muitas pessoas querendo entrar nesse ramo, então eles estão acostumados a perscrutar, a sondar exatamente aquilo que um candidato ideal ele revela. O fato é que esse vídeo você vai precisar provavelmente assistir em conjunto com outro vídeo, que é o vídeo em que eu falo sobre as etapas do processo seletivo, para você entender essas etapas. Mas, linhas de regra, em termos gerais, os princípios que eu vou abordar aqui nesse vídeo vão te ajudar em cada uma das etapas. Passando um pouco aqui por um ambiente de etapas, rapidamente, você vai ter um encontro pessoal, particular, com os gerentes distritais. Os gerentes distritais são gestores de propagandistas. Eles provavelmente um dia já foram propagandistas, a maioria das indústrias nunca coloca no cargo de gerência uma pessoa que nunca atuou no campo, uma pessoa que nunca atuou de fato nas vias de regra ali na propaganda médica, salvo algumas empresas que ousam fazer isso, mas eu até ouso falar que não é tão saudável, é mais saudável que esse gerente, esse gestor seja formado na base, seja formado como um propagandista. E então, esse gestor, ele já passou anos na propaganda médica, ele ganhou autoridade, ele ganhou confiança, liderança e ele se tornou gerente distrital. Então ele vai gerenciar uma região com vários propagandistas, o que a gente chama de PVs. PV é propagandista vendedor, é uma abreviação para propagandista vendedor. E GD é abreviação de gerente distrital, tá bom? Então esse gerente distrital está muito acostumado e ele vai conversar com você de forma particular, muito provavelmente. Existem algumas etapas antes, como a avaliação do currículo, então seu currículo precisa ser persuasivo. Vai também no vídeo de currículo persuasivo, para você montar o seu currículo lá. Você vai poder baixar um PDF com um currículo, tá? Que eu disponibilizo para os meus alunos e vou disponibilizar para você também. Então você pode baixar esse PDF gratuitamente e já modelar o teu currículo para uma abordagem mais persuasiva. E eu quero te alertar de uma coisa. Essa primeira etapa aqui de avaliação do currículo vai fazer com que o recrutador entre em contato com alguns candidatos. Então imagina que ele convidou 20 candidatos dos 400 currículos que recebeu, ele convidou 20 para um instante, para um momento ali, numa manhã específica de algum dia da semana, para fazer o bate-papo, para conversar. Então esses dois gerentes geralmente nunca vai ser um só, eles vão estar juntos nessa missão. Existem vários gerentes da indústria farmacêutica, né? Enfim, geralmente as indústrias atuando em cada cidade tem mais de um gerente por essas cidades e eles sempre procuram fazer processos seletivos em conjunto. De repente é para diminuir o risco de haver um bairrismo, um nepotismo dentro desse processo seletivo.
Nepotismo, só para explicar para as pessoas que talvez não estejam muito presentes para isso, é o fato de ele, de repente, favorecer alguma pessoa que seja conhecida, uma indicação de algum parente ou algo do tipo. Então, por isso que precisam de 2 recrutadores, porque eles vão avaliar literalmente se você tem capacidade. O que eles estão ali atentos ou tentando sondar em você? É óbvio, boas empresas elas vão focar e contratar uma pessoa que tenha caráter. Caráter é um dos principais pilares para a contratação de uma pessoa. Por quê? Nenhuma empresa vai contratar você se ela não confiar em você. Porque, principalmente, a função de propagandista é um cargo de confiança. Você vai ter um carro da empresa na sua disposição, você vai ter um iPad, você vai ter uma pasta com medicamentos, você vai receber as amostras grátis que você vai representar, dos medicamentos que você vai representar. Você vai receber na sua casa. Então, provavelmente não, tudo indica que é um cargo de muita confiança. Não tem ninguém lá na sua porta, batendo na sua porta, checando se está tudo certo. Agora, perdeu a confiança, você provavelmente vai ser demitido. Então é muito importante você preservar esse pilar. E ninguém vai confiar em uma pessoa que não apresenta um caráter ilibado, um caráter que seja digno de aceitação, digno de confiança. E para esses recrutadores, preste atenção nisso, para esses recrutadores, eles confiarem em você, eles vão precisar conhecer você. E como é que eles vão fazer isso? Eles vão fazer perguntas. Existem 2 maneiras de você conhecer um ser humano, ou você convive com esse ser humano há alguns anos, alguns meses, ou você faz perguntas para eles e tenta sondar se ele está falando a verdade ou não. Por isso que eu falo e oriento para os meus alunos sempre serem íntegros. Agora, é claro que dentro desse círculo de integridade, você pode contar a mesma história de formas diferentes. Veja, se você me perguntar, Gabriel, me conta um pouco da tua história. Tem inclusive um vídeo lá, que é um dos primeiros vídeos no nosso canal do YouTube, em que eu conto como o jogo virou na minha vida. Como eu tive essa mudança de chave. Então, se você perguntar, Gabriel, me conta um pouco da tua história. Se eu estiver um pouco despreparado, eu vou contar de uma forma, talvez de forma mais prolixa, não sabendo destacar quais são os pontos essenciais que você gostaria de ouvir ou de aprender essa história. Agora imagina se eu me preparei para contar essa história. E você me perguntou como é que é a minha história. E eu sei exatamente quais são os pontos da minha história que vão se conectar fortemente com você, gerando empatia, gerando exatamente a sensação que eu quero gerar em você. Enquanto avaliador, uma pessoa que está me avaliando, por exemplo, que tipo de história, sendo as 2 verdades, que tipo de história vai marcar mais? Provavelmente, se você é inteligente como eu sei que você é, provavelmente você vai falar que é a história que você estava mais preparado para contar. Provavelmente é isso. Então, no processo seletivo, a gente inclusive tem um vídeo também falando sobre as perguntas dentro do processo seletivo, as perguntas mais gerais que você precisa saber responder. E você vai receber, por exemplo, perguntas como: me conta um pouco sobre você, sobre a tua jornada, quais são os teus hobbies, você mora com quem, como é que você chegou até aqui. Então me conta um pouco como é que foi essa decisão de você fazer esse curso de graduação, por que esse curso de graduação. Então assim, você vai precisar contar em cerca de 3 minutos ali um resumo da tua história. E eles vão perguntar quais são os teus principais pontos de melhoria. Você vai precisar listar pontos de melhoria que não sejam auto-excludentes com a vaga, por exemplo. Você vai precisar listar pontos de virtude. Eu explano um pouco mais profundamente isso em outro vídeo, tá bom? Mas você vai precisar responder essas perguntas. Então eles vão querer contratar um caráter. E depois eles querem associar ao caráter, eles querem associar a capacidade e o potencial de realizar a tarefa que um propagandista precisa realizar todos os dias, e gerando nessas atividades o resultado que a indústria espera. A indústria vai investir minimamente aí R$5.000 de salário quase que líquido para você. Isso é a média salarial aqui no Brasil. No meu caso foi um pouco mais. Então eu já contei isso inclusive no vídeo lá da minha história. Eles vão investir isso, mais um carro da empresa, mais plano de saúde top para você e para sua família, mais ticket de refeição, mais auxílio combustível, mais revisões no carro de 6 em 6 meses ou a cada 10.000 km rodados, mais previdência privada muitas vezes, mais férias, 13º, algumas empresas 14º, 15º, foi o caso da minha. Então assim, são muitos benefícios. Eles vão investir aí por mês, talvez, na casa dos R$15.000 para ter você dentro do sistema, para ter você ali bem suprido, subsidiado para você trabalhar. Você espera que eles não vão cobrar resultado? É óbvio que você precisa gerar um resultado muito maior do que os 15 mil que eles estão investindo. Se você gera um resultado menor do que os 15 mil, não faz sentido a empresa ter você. Então, é óbvio, eles vão contratar caráter, mas porque sem caráter eles não vão confiar em você, e sem confiança eles não vão cometer o erro de te contratar, e eles vão cobrar também
que esteja associado a esse caráter um potencial de realização e de gerar resultado. Então vamos chegar aqui na lista de 3 coisas que você precisa saber. A partir desses 2 pilares aqui, você agora vai começar a construir algumas paredes. E as paredes que eu quero que você construa são 3. A primeira é, você vai precisar mostrar uma profunda fome por aprender coisas que te ajudem a gerar resultado. Você precisa assumir uma postura de humildade diante dos recrutadores. Você provavelmente, se você for neófito principalmente, neófito é um termo que a gente utiliza na indústria farmacêutica, na verdade é um termo que representa uma pessoa inexperiente. Então na indústria farmacêutica é muito comum você utilizar o termo neófito para uma pessoa que não tem experiência na indústria farmacêutica. E você, sim, saiba, neófito, você precisa dominar tudo o que acontece na profissão do propagandista, precisa dominar todo o dia a dia desse propagandista, você precisa dominar tudo sobre aquela empresa para você ser contratado por ela. Então é um estudo prévio, você precisa estudar antes, você precisa saber o que um propagandista faz, você precisa saber dessas coisas. Inclusive o recrutador da indústria farmacêutica provavelmente vai te perguntar, você conhece o dia a dia do propagandista? Você precisa mostrar autoridade falando exatamente aquilo que você sabe, e você precisa saber bastante. E aí o melhor caminho para você saber é você estar em contato aqui com conteúdos como esse, entrar no grupo do Telegram da gente, tirar dúvidas, para você saber exatamente o que você vai falar em cada uma dessas situações. O ponto aqui é, você, neófito, principalmente neófito, e mesmo uma pessoa com experiência, vai precisar mostrar diante do recrutador que você ainda é apto para aprender, que você é apaixonado por aprender coisas novas que te ajudem a gerar resultado. Como assim, Gabriel? Quer dizer que eu gosto de estudar português, matemática? Não, não necessariamente, mas você gosta de estudar tudo que colocam na sua frente e que vai te ajudar a gerar o resultado que você precisa gerar. Porque você é uma pessoa focada em resultado, é o terceiro ponto. O primeiro ponto aqui é você mostrar que você tem não só aptidão para aprender. Você não precisa dizer, pô, eu aprendo as coisas muito rápido. Não, inclusive isso pode soar até arrogante. Você pode dizer que você tem uma profunda fome por aprender e que você quer aprender com as pessoas que estão fazendo um trabalho belíssimo dentro daquela indústria específica. Então imagina que eu estou fazendo um processo para a Shea e eu viro para o meu gerente digital e ele pergunta, por exemplo, quais são as suas principais virtudes, Gabriel? E eu posso mencionar que uma delas, de forma íntegra eu posso mencionar isso, tá? Então se isso for íntegro para você, você de repente pode também mencionar. Eu sempre pergunto se é íntegro para o aluno falar isso, mas para mim é muito íntegro, porque eu sou apaixonado por aprender coisas novas, sou apaixonado por estudar coisas novas que vão me ajudar a gerar resultado. No meu caso, estudar coisas novas que vão te ajudar a entrar na indústria, por exemplo. Eu sou apaixonado por isso. Sou fascinado, obcecado por isso. Então, você pode virar para o gerente digital e dizer assim, uma das principais virtudes que eu tenho é a minha paixão, é a minha fome. Não gagueja assim não, tá? Na hora você tem que falar prontidão. Mas você tem que falar convicção. Então, uma das minhas principais habilidades, das principais virtudes que eu considero ter em mim, é a minha fome por aprender. Fome por aprender. E eu quero aprender com esses propagandistas que estão fazendo a diferença aí dentro do Laboratório Shea há muito tempo. E estão deixando o Laboratório Shea como líder de mercado. E eu quero aprender com essas pessoas como gerar resultado para dentro da Shea. Então imagina que esse é um ponto crítico. Você vai tocar quase que na alma do recrutador. Porque ele quer uma pessoa que esteja ávida, com fome, com sede por aprender. A segunda coisa que você precisa mostrar, o segundo pilar, a segunda parede que eu gostaria, o segundo pilar não, né? A gente já falou dos 2 pilares, caráter e potencial, e agora a gente está construindo as paredes. Então, a segunda parede, depois de capacidade de aprender e vontade por aprender, você precisa mostrar gana, brilho nos olhos quando você falar sobre a sua vontade por aprender. Você vai precisar, então, construir uma parede da capacidade. Lembra que a capacidade é um pilar? Você precisa mostrar para os recrutadores que você tem potencial de entregar o que eles querem. Então, você precisa cuidar da sua dicção, a maneira como você fala. Tudo isso, eu te cerco desses cuidados para que você saiba exatamente quais são as dobradiças que vão mover essa porta para que ela se abra em favor de você. Essa oportunidade de emprego precisa de pequenas dobradiças que vão mover essa porta. E é uma pequena dobradiça, mas muitas pessoas esquecem. Você precisa mostrar eloquência. Você precisa falar com o poder. Você precisa falar com as pessoas. Você precisa falar com o recrutador com muito grau de convicção. As palavras circulando bem na sua boca. Você precisa mostrar potencial, inclusive, em entregar uma propaganda médica. Não é incomum que muitos processos seletivos, desde a primeira fase, o recrutador já peça para você fazer uma apresentação, uma venda de algum produto que você possa imaginar, ou ele vai pedir para você vender um produto específico, uma caneta, algo do tipo,
ou ele vai pedir para você apresentar uma propaganda médica. Então você vai ter eloquência, a arte de convencer pessoas, porque é isso que um propagandista faz. Ele tem que ter a habilidade de convencer, isso é treinável. O sucesso é treinável. Essa habilidade de convencer pessoas que vão te fazer enriquecer é treinável também, você precisa saber disso. Mas você vai precisar mostrar essa habilidade para ele. Ele quer ver essa habilidade em você. Se ele souber que você tem caráter, se ele souber que você tem uma fome e uma gana muito grande por aprender, você fala isso inclusive com paixão, com brilho nos olhos, você fala isso com convicção, mas você é uma pessoa que gagueja um pouco mais, você é uma pessoa que não tem muita eloquência, que troca os S's, você é uma pessoa que não consegue conjugar muito bem os verbos, você vai ter algum problema na entrevista, sim. Porque o recrutador vai imaginar como vai ser você na frente do médico. Então você tem critérios muito fortes, mas tem um ali que te coloca para trás diante da disputa de uma vaga da indústria farmacêutica. Então você precisa cuidar disso. Você precisa mostrar potencial, você precisa conjugar bem os verbos, você precisa falar com eloquência, com a dicção, uma dicção correta, exata. Então isso vai te ajudar bastante, tá bom? Você vai precisar fazer isso na frente do recrutador. Dica aqui para você melhorar a dicção, uma dica muito rápida, de oratória inclusive. Antes de uma entrevista de emprego é muito bom que você vá bem alimentado, mas evite produtos ou alimentos como café, chocolate, que fazem com que a tua saliva fique mais espessa. E isso dificulta um pouco a gesticulação mandibular, isso dificulta um pouco a maneira como você gerencia a tua dicção. Uma dica importante é você comer uma maçã 30 minutinhos antes do processo seletivo. Isso, Gabriel, uma maçã, como assim? A maçã ela tem uma característica distingente, além de preservar a tua garganta, ela vai tornar a tua saliva um pouco mais fina. Então, quando você falar, você vai poder gesticular melhor a tua mandíbula e você vai conseguir ter uma dicção um pouco mais fluida. Então, a dica aí prática é comer uma maçã antes do processo seletivo. Além de ser um alimento muito saudável, tem uma característica distingente e facilita a tua fala. E não deixar de se hidratar, óbvio. Dá para não se hidratar demais, para não ficar com vontade de ir no banheiro de 5 minutos na hora do processo seletivo. É importante você preservar isso também. E a terceira parede, importantíssima, é a sua capacidade, o seu foco em gerar resultado. Como eu disse, a indústria farmacêutica vai te cobrar resultado. Então você vai precisar mostrar, de forma cabal até, mostrar o potencial que você tem em gerar resultado e que você tem um foco nisso. Que você tem um foco em gerar resultado. Você precisa mostrar isso, é tudo que o recrutador quer ver. Ele quer ver a sua capacidade, o seu caráter, a sua história de vida, de repente, mostrando o caráter que você tem, a sua educação. É muito importante porque a profissão de propagandista vendedor não é uma profissão em que você vai ser aquele vendedor óbvio, aquele vendedor charlatão, aquele cara que só é chegar que parece que está enganando todo mundo. Não. Você precisa ter uma postura discreta, você vai visitar médicos, você vai precisar convencer eles de forma discreta, sucinta, objetiva. Você vai falar e não pode passar a ideia de que você está enganando o médico, de forma alguma. Inclusive, mesmo que você esteja falando a verdade, existem algumas pessoas, você deve conhecer algumas, que parecem que estão enganando. Mesmo falando a verdade, parece que estão enganando, porque elas são tão vendedoras. Então você precisa tirar um pouco essa capacidade, essa talvez máscara de vendedor óbvio, que dá aquela ideia de enrolão, e assumir uma postura comercial, mas uma postura comercial discreta, uma postura comercial que vai ali para convencer. Ele não precisa arrastar o cara para uma venda, ele precisa convencer. Então você tem um caráter, você tem o pilar do potencial, você entende que as paredes, a primeira parede é a parede que você precisa mostrar com paixão e com gana, que você é ávido por aprender, que você tem fome por aprender. Você precisa mostrar o seu potencial na sua fala, a maneira como você se gesticula, a maneira como você vende algum produto, a maneira como você faz uma apresentação de uma propaganda médica. Existem técnicas para isso, tá bom? E a terceira parede é você mostrar resultado. Isso é tudo que o recrutador quer ver num candidato ideal. Ele está à procura desse tipo de candidato, acredite ou não. Você precisa saber que um recrutador, quando ele passa um certo tempo, talvez umas 2 semanas fazendo um processo seletivo, para encontrar um candidato ideal, um profissional que vai ter todos esses benefícios à sua disposição, como um bom salário, um carro e todos os benefícios que a indústria farmacêutica proporcionam, você vai saber que esse tipo de profissional, ele não vai chegar até ali se ele não tiver passado por esses critérios. Você precisa passar por esses critérios. O recrutador está atrás. Quando ele gasta 2 semanas do tempo de trabalho dele para fazer um processo seletivo, é porque ele sabe da importância de fazer um processo seletivo assertivo. Se ele acertar no processo seletivo, se ele contratar um talento incrível, ele sabe que ele vai passar alguns anos naquela indústria e vai gerar muito resultado. É tudo que o recrutador quer, ele não quer errar.
Só que ele corre um risco de errar. Por isso que ele faz tantas avaliações. Às vezes é prova prática, você vai ver no vídeo de etapas do processo seletivo. São provas de português, matemática, a redação, muitas vezes. Ele vai fazer uma entrevista com você, depois vem um gerente regional, faz uma entrevista com você, ele pede para você fazer uma apresentação de uma propaganda médica. Então tudo isso acontece no processo seletivo para que a escolha seja mais assertiva possível. Então você precisa tomar consciência de que é exatamente isso que você precisa mostrar para o recrutador. Esses dois pilares, caráter e potencial, e você precisa mostrar essas três paredes importantes, que vão formar uma muralha que vai deixar o recrutador como encantado com você. Não é um encantamento mágico ou feitiçaria, coisa alguma, não. É um encantamento de caramba, esse cara tem, essa mulher tem as características que eu estou buscando. Então, a primeira parede, fome por aprender. A segunda parede, capacidade de gerar resultado, o potencial de você convencer pessoas, de você gesticular bem, de você ter uma boa dicção, de você conjugar corretamente os verbos. E a terceira parede é o seu potencial de gerar resultado, o seu foco em gerar resultado. Você está ali e você sabe que você vai ser contratado para gerar resultado e você é ávido por isso também. Então é isso. Se você curtiu esse vídeo, clique em gostei, tá bom? Eu espero continuar te ajudando ainda mais com mais e mais vídeos. Clique em gostei porque é uma maneira de você mostrar para o YouTube que esse vídeo trouxe relevância para você e te ajudou de alguma forma. Ele vai mostrar esse vídeo para mais pessoas se você clicar em gostei. Então clique em gostei, é uma maneira de você nos ajudar, já que esse vídeo é gratuito, você pode nos ajudar a mostrar esse vídeo para mais outras pessoas. Se você quiser compartilhar esse link com alguns amigos ou grupo de pessoas que já estão procurando propaganda médica, aqui embaixo na descrição eu vou deixar também o link para você entrar no grupo do Telegram, é um grupo perpétuo no Telegram onde eu mando áudio raiz, enfim, eu mando muito conteúdo legal. E todos os dias para esse grupo de pessoas que estão movidas, né, motivadas a entrar na indústria farmacêutica. É importante você estar dentro desse grupo de Mastermind. É um grupo de pessoas que estão focadas nesse mesmo objetivo, vão te ajudar com isso. Eu vou deixar aqui também no link da descrição o link do Instagram, Propagandista Essencial, do Facebook também, Propagandista Essencial. E é isso, tá bom? Se inscreve no nosso canal, badala o sininho, eu quero ouvir o sininho badalando. Badala esse sininho e vamos pra cima. Valeu, futuro propagandista. Grande abraço. Deus abençoe sua vida. Tamo junto.